Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos olhar um pouco o relatório gerencial do fundo imobiliário aí de tijolo GARI 11. Faz tempo que eu não trago o relatório gerencial do GARI 11, vou pegar outro relatório do fundo e vou mostrar aqui para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou investidor há mais de um ano aqui na Bolsa e tenho por objetivo incentivar novas pessoas a investir, discutindo um pouco sobre ativos e mostrando aqui na prática a minha carteira de investimento. Então, vamos olhar um pouco o relatório gerencial do fundo e eu vou mostrar algumas características interessantes aí do GARI 11. Entrando aqui no relatório, e aqui é o relatório gerencial do GARI 11. Vamos olhar ele completo. Primeiro, visão geral do fundo. Aqui vem falando em relação à estabilidade do fundo, vem falando aqui que o fundo tem bons imóveis, tem um total de 39 imóveis, inquilinos de excelente capacidade de crédito, que eu vou mostrar também para vocês que todos os inquilinos são na classificação A. Contrato atípico. Contrato atípico é aquele contrato de longa duração. Em relação ao GARI 11, os contratos são acima de 12 anos e renda estável aos seus investidores. E eu vou mostrar também no relatório aqui que os dividendos podem subir de novo para aquele patamar de 2024. Aqui mostra em relação ao valor patrimonial, que passou já de 1 bilhão, está de 1,3 bilhões. Dividendo yield distribuído no último mês, 0,083 por cota. Número de ativos são 39 imóveis. Aqui tem imóvel logístico e imóvel de renda urbana. O GARI 11 é um fundo híbrido. Antigamente era o GALG, que era só de galpão logístico. Hoje em dia tem renda urbana também aqui no seu portfólio. Preço da cota, R$ 8,95, quando foi feito esse relatório. No momento, o GARI 11 está custando R$ 8,79, então está com desconto maior ainda. Dividendo yield nos últimos 12 meses está de 11,5%. Área de alocação 512 mil metros quadrados. E o valor patrimonial por cota é de R$ 9,05. Então, dá para ver aqui que o fundo ele está descontado, tá certo? Liquidez diária passou aqui de 5 milhões. Quando o fundo tem uma liquidez diária acima de 1 milhão, quer dizer que tem uma boa liquidez diária. Então, uma liquidez diária de 5 milhões, você tem uma facilidade de compra e de venda do seu ativo muito fácil. Prazo de aluguel, 12,5 anos, que isso mostra porque o contrato atípico. O contrato atípico é um contrato de longa duração. No caso do GARI 11, são contratos atípicos acima de 12 anos. Por exemplo, teve um contrato ali de 12 anos. O inquilino passou 2 anos naquele imóvel, quis sair, mas ele vai ter que pagar os 12 anos. Em relação ao seu PVP, no momento desse relatório, o PVP estava de 0,99, estava aqui com 1% de desconto, porém, no momento, seu PVP está de 0,96. No momento, está com desconto aqui de 4%. Número de investidores, 354 mil cotistas. Quando tem acima de 100 mil cotistas, já é uma quantidade de investidores bom, porque isso faz com que aumente essa liquidez diária e a gente tem essa facilidade de compra e de venda do ativo. Vacância, 0%. Quanto menor a vacância, é melhor. O que é a vacância? Caso você tenha 10 imóveis, 9 imóveis estão alugados e está um desalugado, isso mostra uma vacância de 10%. Então, uma vacância controlável é uma vacância entre 5% a 10%. Acima de 10% já tem que olhar bastante o fundo para ver qual o problema que está com aqueles imóveis, tá bom? Vamos olhar mais um pouco aqui. Aqui vem algumas características também do fundo. E o que a gente tem que olhar aqui é a taxa de administração. A taxa de administração está de 0,94% a 1% ao ano. Ainda é interessante, até 1,025% é uma taxa de administração boa. Não está baixa, porém também não está muito alta. Em relação ao posicionamento do fundo, certo? Aqui vem falando algumas características macroeconômicas. No tempo que fizeram esse relatório, a taxa de juros
a Selic estava de 14,75%. Eles acreditavam que iam manter essa taxa, porém, dá para ver que na última reunião do cupom teve um aumento aqui de 0,25%. Então, a taxa de juros agora está de 15% ao ano. Isso aqui influencia bastante em relação aos fundos imobiliários. Porém, mostra também que o Ibovespa avançou 3,7%. E o dólar, quando foi feito esse relatório, estava de R$ 5,67. E mostra também que o IFIX teve uma crescente aí de 9,5% ao ano, no tempo desse relatório. Porém, a gente vai atualizar isso daqui, certo? A taxa Selic está de 15%. O dólar, no momento, vamos olhar aqui, está de R$ 5,50. Então, teve uma queda do dólar. E o IFIX subiu 9,5% ao ano. Porém, o IFIX já caiu um pouco de novo. A gente vai olhar aqui. O IFIX cresceu no último ano 4,05%. Aqui em principais momentos e carteiras do fundo, mostra que 2 imóveis tiveram reajuste nos aluguéis. 2 imóveis, ambos locados a Air Liquide, passaram por reajuste de aluguéis. Que esse reajuste aqui foi de 5,06%, que isso representa aqui no fundo 1,9%. Então teve esse reajuste aqui nesses 2 aluguéis. Em relação à expectativa de venda de ativos, nesse mês não teve nenhuma movimentação, e na hora que acontecer alguma movimentação, eles vão estar documentando. Descendo mais aqui, dá para a gente ver em relação à performance e resultado, que o fundo distribuiu aqui no último mês 0,083 por cota. Sempre tem a sua Datacom no último dia do mês e paga ali no início do mês. Mostrando aqui que o dividendo yield pode aumentar de 0,083 a 0,09 centavos por cota, que era o valor que era pago aí no ano 2024. Que isso é o que vale aí um dividendo yield de entre 11% e 13%. Para um fundo de tijolo, é um dividendo yield bem interessante. No relatório aqui também mostra comparações que eu também vou mostrar para vocês em relação a outros fundos híbridos e também aos fundos logísticos. Vendo aqui a comparação do GARI com o mercado. Aqui fizeram a comparação do GARI com o dividendo yield do mercado, certo? Mostrando que o GARI está pagando mais. E essa B2035 é nota do Tesouro Nacional 2035. Então, ele também está batendo aí a nota do Tesouro Nacional de 2035. Aqui embaixo mostra em relação ao ganho de cotistas. Desde 2022, dezembro de 2022, ele é o fundo que está crescendo bastante em relação ao número de cotistas. As pessoas estão comprando bastante o GARI 11, isso fazendo com que o fundo cresça bastante. Aqui em relação ao seu portfólio, vem mostrando algumas características em relação aos seus imóveis, mostrando aqui que tem a consolidação aqui de 15 imóveis do Carrefour. No total são 39 imóveis que são locados por 6 inquilinos de classificação A e locação atípicas, que é aquela de longa duração. Isso dá uma garantia aqui ao cotista de receber aluguéis aí por vários anos. Mostrando aqui que são 39 imóveis. São os 2 tipos, que são logístico de renda urbana. 100% são imóveis de contrato atípico, tem a multa integral. O prazo de 12,5 anos. Número de inquilinos são 6 inquilinos high grade. E a localização em 14 estados aqui do Brasil. Aqui vem mostrando o mapa com cada estado que o fundo tem imóvel, certo? Então, está distribuído aí bastante no Brasil. Em relação aos seus imóveis, aqui tem uma tabela mostrando cada um dos imóveis e as características de cada um. E o tipo de contrato. Olha aqui um contrato aqui de 18 anos Pão de Açúcar. Então, um contrato atípico desse aqui é uma boa garantia aí para gente que é investidor. Descendo aqui.
Caso vocês queiram ver cada um dos imóveis, tem imóveis perto de você, vocês vêm aqui no relatório e olha cada um desses imóveis. Vamos descer aqui. Pronto. Em relação aos seus locatários, o que eu falei lá, todos os locatários são classificação A. E tem aqui esses 6 locatários. Então, tem uma boa segurança. Você está vendo como o Gari 11, ele não cresceu tanto em número de cotistas em vão. Você está vendo que é um fundo que tem bons imóveis, bons locatários. E vamos também ver aqui em relação à sua alavancagem, para você ver como está a boa alavancagem aqui do Gari 11. Em relação à alavancagem do fundo, aqui vem mostrando alguns detalhes. Vem mostrando em relação ao contrato atípico, que eu já citei, certo? Vem falando também que o Gari investe de duas formas: investimentos de forma direta e indireta. Ele tem a participação em 2 fundos de renda urbana, que é o Artemis e o FIS Anesse. O Gari ele tem do Artemis 75,9% do fundo e do Anesse 82,8%. Por que que ele compra o fundo em vez de comprar o imóvel? Quando o fundo compra o imóvel, ele precisa ter um gasto maior em relação à documentação daquele imóvel, passar o imóvel por nome e tudo. Quando ele compra em forma de fundo, ele não precisa ter esses gastos. E aí ele fica com essa participação e consegue ganhar dinheiro com isso. Por isso que tem aqui investimentos aqui de forma indireta. E em relação aqui às suas dívidas, atualmente tem em disponibilidade 521 milhões e dá para ver que está bastante controlada as suas dívidas. Depois aqui de 2030 a 2033 que ele tem uma dívida aqui de 302 milhões. Porém, ele tem a disponibilidade para cobrir aqui 9 anos de obrigação do fundo, para vocês verem como a alavancagem aqui do Gari 11 está bem interessante. Tudo bem controlado. Em relação ao Gari na fila do pão, que eles vêm mostrando aqui comparações. O Gari tem um dividendo aqui de 11,9% em comparação com o FII de tijolo híbrido de 9,6%, em comparação com o FII de tijolo de renda urbana de 11,4% e em comparação aqui com o FII logístico de 9,1%. Então, está pagando um dividendo yield bem interessante. E aqui vem em relação à valorização da sua cota, que tem projeção para valorização da sua cota. Provavelmente, quando baixar a taxa Selic, o fundo vai aumentar o valor da sua cota. Está agora num preço excelente, certo? E aqui, que foi acrescentado desde o relatório gerencial passado, o Gari na mídia. Aqui você consegue ver no YouTube alguns influencers que falam sobre o Gari, tá bom? Falando aí sobre o Gari, mostrando suas características. No decorrer do mês, caso você não consiga ler o relatório gerencial, você vem neles aqui e eles falam algumas características de situação atual, como está o fundo e tudo. Aqui embaixo, no relatório, vem falando sobre a gestora. Caso vocês queiram ler em relação à gestora, também temos aqui um capítulo só para isso, mostrando quais são os fundos que a gestora tem, como está trabalhando, para a gente ter uma melhor confiança aí quando a gente for investir nosso dinheiro, que seja gerido aqui pela Guardian. Vamos olhar aqui agora como está o Gari na minha carteira. Olhando aqui na minha carteira, no momento eu tenho 103 cotas do Gari 11. Estou aqui com preço médio de R$ 8,90. Atualmente está R$ 8,71. Estou com uma variação negativa. Então, posso comprar mais Gari 11 para baixar mais ainda esse meu preço médio. Tá bem interessante. Estou com uma rentabilidade positiva, pois eu tenho faz muito tempo. Desde o tempo do Galg, eu tinha já esse fundo. Em relação aos seus proventos, vamos clicar aqui em proventos, colocar aqui Gari 11. Então, já me pagou aqui no total R$ 76,23. Eu passei muito tempo com uma quantidade de cotas
e agora eu comecei a comprar um pouco mais. Provavelmente agora essa semana também vou comprar mais cotas aqui do Gary 11. Então, pessoal, é basicamente isso para mostrar o relatório gerencial atualizado para vocês. Quem puder, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação e até o próximo vídeo.